Na vastidão sombria da Idade Média, onde castelos se erguiam como sentinelas indiferentes sobre vilarejos imundos, a vida humana era um tapete tecelado com fios de miséria, superstição e resignação absoluta. Imagine acordar em uma cabana, fétida, compartilhada com animais e infestada de parasitas, onde o simples ato de sobreviver era uma batalha contra o invisível e o inevitável. Este documentário, inspirado em relatos históricos reais de cronistas como Jean Froissart e documentos medievais preservados em arquivos europeus, desvenda 50 absurdos que eram rotineiros nessa era, menos coisas que hoje nos fariam estremecer, mas que moldavam o cotidiano de milhões, através da jornada de Edgar, um camponês comum do século XIV na Inglaterra feudal, baseada em fatos autênticos de vilarejos como os descritos nos manuscritos de Canterbury. Você descobrirá por que ninguém em sã consciência desejaria voltar no tempo. Prepare-se para uma imersão que desperta gratidão pelo presente, revelando horrores normalizados, que vão desde banheiros inexistentes até punições divinas por um simples banho. Agora, acomode-se confortavelmente em sua poltrona favorita. Diminua as luzes para criar um ambiente acolhedor e imersivo, e prepare-se para essa viagem pelo tempo. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e se já imaginou viver na Idade Média. Menos suas experiências pessoais enriquecerão essa conversa coletiva. Edgar acordava antes do amanhecer. O ar gelado da cabana, penetrando suas roupas poídas como agulhas invisíveis, baseado em relatos reais de camponeses medievais, como os descritos nos registros paroquiais ingleses do século XIV. A vida cotidiana era uma prisão de madeira e palha, onde famílias inteiras se amontoavam, em espaços minúsculos. A cabana de Edgar, típica das vilas feudais da Europa Ocidental, media não mais que 5 metros quadrados, com paredes de taipa menos uma mistura de barro, esterco e palha, que mal resistia às chuvas torrenciais. No chão de terra batida, ele dividiu espaço com sua esposa, 3 filhos pequenos e os animais da família, uma vaca magra, galinhas bicando o solo e porcos que grunhiam no canto escuro. Esses animais não eram meros bens, eram essenciais para o aquecimento, pois seu calor corporal ajudava a combater o frio implacável dos invernos, quando temperaturas podiam cair abaixo de 0 graus Celsius sem qualquer isolamento térmico. Os historiadores, como Barbara Tuchman, em seu livro Um Espelho Distante, baseado em fontes primárias, confirmam que essa coabitação era norma, não exceção. Ou os camponeses, que representavam 90% da população europeia, na Alta Idade Média, viviam em condições que hoje seriam consideradas inumanas. Edgar se levantava, pisando em excrementos secos misturados à palha, e acendia uma fogueira no centro da cabana, com gravetos úmidos. A fumaça, sem chaminé para escapar, pairava como uma névoa sufocante, irritando os olhos e os pulmões de todos. Doenças respiratórias eram comuns, mas ninguém associava aquilo. Era o ar da manhã. Ele vestia sua túnica de lã grosseira, a mesma que usava há meses sem lavar, pois a água era preciosa, e o sabão, um luxo distante, reservado aos nobres. As roupas, tecidas à mão com fibras rústicas, coçavam incessantemente, e o cheiro. O cheiro era uma sinfonia de suor, esterco e decomposição que impregnava tudo. Mas para Edgar, como para milhões de seus contemporâneos, isso era normal. O olfato se adaptava, e o fedor coletivo das vilas tornava-se invisível, como o ar que respiravam. Enquanto preparavam um mingau ralo de aveia fermentada, Edgar reflissa sobre o colchão onde dormira. Um saco de palha infestado de pulgas e percevejos que picavam sem piedade durante a noite. Registros médicos medievais, como os tratados de Guy de Chauliac, cirurgião do século XIV, documentam como esses parasitas eram onipresentes, transmitindo doenças que dizimavam famílias inteiras. As crianças de Edgar acordavam coçando, feridas abertas, mas não havia remédio, apenas uma prece rápida à Virgem Maria antes de iniciar o dia. A noção de higiene pessoal era quase inexistente. A igreja, com sua influência absoluta, pregava que banhos frequentes abriam os poros para demônios, e a água fria podia causar desequilíbrios dos humores, uma teoria baseada na medicina galênica antiga, ainda dominante na época. Edgar se contentava com uma esfregada ocasional com um pano úmido, e isso só nos dias santos.
Ao sair da cabana, o vilarejo se revelava em toda sua miséria. Fileiras de habitações semelhantes, cercadas por campos lamacentos, onde os servos labutavam. A vila de Edgar, inspirada em assentamentos reais como os de Warren Percy na Inglaterra, escavados por arqueólogos, era um labirinto de caminhos enlameados, onde o lixo se acumulava em pilhas que atraíam ratos e moscas. Os camponeses não tinham privacidade. As cabanas eram abertas, e vizinhos ouviam tudo menos brigas, nascimentos, gemidos de dor. Essa falta de isolamento fomentava uma sociedade onde rumores se espalhavam como fogo em palha seca, muitas vezes levando a acusações fatais. Edgar caminhava para os campos do senhor feudal, carregando ferramentas enferrujadas, sabendo que seu dia seria de trabalho incessante sob o sol ou a chuva, sem perspectiva de mudança. A servidão feudal, documentada em cartulários como os do mosteiro de Cluny, na França, atava os camponeses à terra. Eles não podiam partir sem permissão, e 90% de sua colheita ia para o senhor, deixando-os à beira da fome. Mas o absurdo ia além da pobreza material. A do desconforto era psicológica. Edgar, como seus ancestrais, via isso como ordem divina. A igreja ensinava que o sofrimento na terra preparava a alma para o paraíso. Uma doutrina extraída de textos como A Cidade de Deus do Santo Agostinho, amplamente pregada, questionar era heresia. Assim, ele aceitava o cheiro pútrido das ruas, onde dejetos humanos eram jogados das janelas, com um grito de Garlow, cuidado com a água. Em francês medieval, uma prática comum em cidades como Paris e Londres, registrada em crônicas urbanas, rios de imundície corriam pelas vielas, misturando-se à lama, e as crianças brincavam neles, alheias ao perigo de infecções. Água potável era rara. Poços contaminados por proximidade com VIP tornavam-na letal. Em vez disso, todos bebiam cerveja fraca, fermentada em casa com malte de baixa qualidade, inclusive as crianças, uma necessidade, não um vício, como atestam receitas medievais preservadas, enquanto Edgar arava o campo, suas mãos calejadas sangrando nos sulcos. Ele via ao longe o castelo do senhor, com suas torres imponentes e banquetes opulentos. O contraste era gritante. Nobres desfrutavam de tapeçarias e fogueiras crepitantes, enquanto camponeses como ele tremiam em cabanas sem janelas. Arqueólogos, escavando sítios como o castelo de Bodion, confirmam que os senhores feudais viviam em relativo luxo. Mas mesmo eles não escapavam inteiramente dos absurdos da Era Menos, embora sua miséria fosse dourada. Edgar, no entanto, não invejava. A mobilidade social era um mito. Nascer camponês significava morrer camponês, uma realidade imutável reforçada pelo sistema feudal, como descrito na Magna Carta de 1215, que protegia nobres, mas ignorava os servos. O dia prosseguia com tarefas intermináveis: colher nabos mofados, consertar cercas com gravetos e evitar os olhares dos capatazes do senhor, que cobravam tributos extras por qualquer atraso. À noite, de volta à cabana, Edgar contava histórias aos filhos sobre santos e demônios, perpetuando o ciclo de medo e obediência. Mas o pior ainda estava por vir, pois a higiene, ou a falta dela, transformava até o ato de aliviar-se em uma aventura perigosa, e as ruas da vila começavam a se encher com o fedor característico do entardecer, quando todos esvaziavam seus baldes. Edgar, sentindo uma pontada no estômago após o mingau azedo, sabia que amanhã seria igual. Mas uma nova ameaça se aproximava com um inverno rigoroso, trazendo não só frio, mas também as pragas que se proliferavam na sujeira acumulada. Crepúsculo cobria a vila de Edgar com um véu cinzento, mas o alívio da noite era ilusório. O ar carregava um fedor ainda mais pungente, pois, ao cair do sol, os camponeses esvaziavam seus baldes de dejetos pelas janelas, com um grito rouco, de God Low, ecoando pelas vielas. Inspirado em registros históricos de cidades medievais como Londres e Paris, descritos em crônicas como as de Guillaume de Nantes, o sistema de saneamento da Idade Média era uma calamidade cotidiana. Não havia latrinas públicas ou privadas. Na vila de Edgar, cada família usava um balde de madeira, ou às vezes apenas um canto da cabana, para suas necessidades. Quando cheio, o conteúdo era jogado na rua, transformando os caminhos de terra em rios de imundície que corriam até o riacho próximo, o mesmo riacho de onde tiravam água para cozinhar. E, em raras ocasiões, lavar esses riachos, como
Os arqueólogos confirmam em estudos de sítios medievais como York eram depósitos de bactérias, causando disenteria e febres que matavam sem explicação. Edgar, como todos na vila, aceitava isso com resignação. A ideia de higiene pública era tão distante quanto as estrelas. Ele caminhava com cuidado pelas vielas, desviando de poças fétidas que refletiam a luz fraca da lua. Seus pedaços de couro mal costurados estavam sempre encharcados de lama, misturada com excrementos. Documentos do século XIV, como os estatutos municipais de Florença, mostram que mesmo nas cidades maiores, a limpeza das ruas era esporádica e feita por voluntários ou prisioneiros, sem qualquer sistema organizado. Em vilarejos como o de Edgar, inspirado em assentamentos rurais ingleses, descritos em registros de Domesday Book, a responsabilidade recaía sobre ninguém menos e todos sofriam as consequências. As crianças, descalças, brincavam nessas ruas, pisando em restos orgânicos, sem perceber que cada passo era uma roleta russa contra infecções. A mortalidade infantil, conforme estudos históricos baseados em registros paroquiais, era altíssima. Quase metade das crianças não chegava aos 5 anos, muitas sucumbindo a doenças contraídas nesse ambiente insalubre. A água, que hoje consideramos essencial à vida, era uma ameaça constante. Poços comunais, como os escavados em sítios arqueológicos na Inglaterra, eram frequentemente contaminados por infiltrações de latrinas improvisadas ou lixo acumulado. Edgar sabia disso por experiência. 2 anos antes, sua irmã mais nova, Marjorie, morreu após dias de febre e vômitos, provavelmente por beber água de um poço próximo ao curral. Crônicas medievais, como as de Orderic Vitalis, relatam casos semelhantes, onde vilarejos inteiros eram dizimados por água contaminada. A cerveja fraca, ou small beer, uma bebida fermentada com baixo teor alcoólico que todos consumiam, desde crianças pequenas até idosos. Feita em casa com malte de cevada ou aveia, muitas vezes mofada, a cerveja era armazenada em barris de madeira que apodreciam, mas era mais segura que a água. Edgar servia tigelas dela para seus filhos no café da manhã, uma prática comum, documentada em textos como o Piers Plowman de William Langland. O sabor era amargo e rançoso, mas ninguém questionava. Era a única maneira de hidratar o corpo sem arriscar a morte. Enquanto Edgar voltava do campo, carregando um feixe de lenha, ele observava a vila com olhos cansados. As casas de taipa, frágeis contra o vento, pareciam prestes a desmoronar. Mas o verdadeiro perigo estava no que não se via. Pulgas e piolhos, tão comuns que eram considerados parte do corpo, infestavam cada canto. Os tratados médicos de Guy de Chauliac descrevem como esses parasitas transmitiam doenças. Mas na época, ninguém fazia a conexão. Edgar coçava o pescoço, sentindo as picadas que o atormentavam à noite, sem saber que as pulgas em seu colchão de palha podiam carregar a peste, uma ameaça que, em poucos anos, devastaria a Europa com a peste negra de 1347. Por enquanto, ele atribuía as febres ocasionais a miasmas, os maus ares que, segundo a crença medieval baseada em Hipócrates, causavam doenças. Ventilar a cabana era inútil. A fumaça da fogueira e o cheiro dos animais dominavam o ar. Igreja, sempre presente, reforçava essas crenças. O padre da vila, um homem severo chamado Father Alfric, pregava que lavar o corpo com frequência era vaidade pecaminosa. Uma ideia enraizada em textos teológicos como os de São Jerônimo, que associavam pureza à alma, não ao corpo. Banho era raro, reservado a ocasiões religiosas como a Páscoa. E mesmo assim, feito em rios gelados ou tinas compartilhadas por toda a família, Edgar lembrava de um banho que tomara no último verão, em um riacho lamacento, onde a água marrom parecia mais suja que sua própria pele. Sabão feito de cinzas e gordura animal era um luxo inacessível, e sua produção, descrita em manuais medievais, era tão trabalhosa que apenas os mosteiros e castelos o possuíam. Para Edgar, limpar-se significava esfregar as mãos com palha ou, no máximo, um pano úmido. E mesmo isso era visto com desconfiança pelos vizinhos, que temiam qualquer desvio da norma. A vila não era apenas um lugar de sujeira física, mas de uma mentalidade moldada pela escassez e pelo medo. Edgar, como todos, vivia sob a sombra da fome. E a cerveja fraca que bebia não era apenas uma necessidade higiênica, mas uma tentativa de aplacar o vazio no estômago. A alimentação que ele preparava com sua esposa, Agnes, era outro capítulo de absurdos.
O mingau de aveia, muitas vezes fermentado e azedo, era a base de todas as refeições, complementado por nabos mofados, e em dias de sorte, um pedaço de pão duro como pedra. Estudos arqueológicos de sítios medievais, como os de West Stowe, revelam que o pão camponês era frequentemente misturado com serragem ou casca de árvore para render mais, uma prática que causava dores abdominais e dentes quebrados. Carne, um sonho distante. Talvez uma vez por ano, durante uma festa religiosa, Edgar provasse um pedaço de porco salgado, mas isso era raro. Os nobres, por outro lado, banquetavam-se com cervos e javalis, como descrito em crônicas de Froissart, enquanto os camponeses se contentavam com sobras podres. Enquanto Edgar alimentava as galinhas com restos de grãos, ele notava o céu escurecendo. Uma tempestade se aproximava, e com ela, a certeza de que a lama nas ruas pioraria. Ele pensava em Agnes, que estava grávida, novamente, e no rescue. Cada parto representava a falta de higiene, tornava os nascimentos perigosos. Infecções pós-parto, conhecidas hoje como febre puerperal, matavam inúmeras mulheres, como relatado em textos médicos de Salerno. Ele rezava para que o bebê sobrevivesse, mas a memória de Marjorie o assombrava. A vila, com sua sujeira onipresente, parecia conspirar contra a vida. E, no entanto, havia algo mais insidioso à espreita. As doenças que vinham, não apenas da água ou das pulgas, mas das práticas médicas que Edgar e seus vizinhos enfrentariam em breve. Quando uma febre estranha começasse a se espalhar entre as crianças da vila, desafiando as rezas e os amuletos que Father Alfric distribuía, a febre que se espalhava pela vila de Edgar começou sutilmente, com tosses secas e olhos vidrados nas crianças que brincavam nas ruas lamacentas. Mas Edgar sabia que o mal não vinha apenas do ar úmido ou das pulgas. Ele se enraizava naquilo que eles comiam todos os dias, uma dieta precária que transformava cada refeição em uma aposta contra a morte, baseado em evidências históricas reais, como as descritas em diários de camponeses e tratados agrícolas, medievais preservados em arquivos como os da Biblioteca Britânica. A alimentação na Idade Média era um ciclo de escassez e perigo constante. Para Edgar, o pão diário não era o maná bíblico pregado por Father Alfric, mas uma massa dura e escura, misturada com serragem, cascas de árvore ou até pedras moídas para render mais. Uma prática comum, documentada em crônicas como as de Piers Plowman. Esse pão, assado em fornos comunitários, que queimavam madeira úmida, saía preto e indigesto, causando dores abdominais que os camponeses atribuíam a ventos maus no corpo. Agnes, ex-esposa do Edgar, preparava o mingau matinal com aveia velha, muitas vezes fermentada e azeda por armazenamento inadequado, em sacos de pano pendurados no teto da cabana. Os grãos, colhidos nos campos do senhor feudal, eram de qualidade inferior. Os melhores iam para o castelo, deixando aos servos apenas os mofados ou infestados de insetos. Estudos arqueológicos de grãos preservados em sítios medievais, como os de Hedeby, na Dinamarca, revelam que fungos como o ergotismo proliferavam nesses alimentos, causando alucinações e gangrena, conhecidos na época como fogo do santo. Antonio, Edgar lembrava de um vizinho que, após comer pão contaminado, convulsionou por dias antes de morrer, com membros enegrecidos caindo como folhas secas. A família atribuía isso a um castigo divino, mas a verdade era a intoxicação silenciosa. Uma roleta russa que jogavam 3 vezes ao dia. Vegetais formavam a base da dieta. Nabos, repolhos e cebolas, plantados em hortas minúsculas ao redor das cabanas. Mas esses alimentos, como relatado em manuais agrícolas medievais, como o de Ri Rustica, de Palladius, eram frequentemente estragados pelo solo pobre e pelo clima imprevisível. Chuvas excessivas apodreciam as raízes no chão, e secas as deixavam. Murches e Edgar mastigava nabos mofados, sentindo o gosto amargo de decomposição. Sabendo que Redita, Los significava fome, a variedade era nula. Semanas inteiras passavam com um mesmo mingau ralo, engrossado com farinha de centeio que causava inchaços no estômago. Carne era um luxo raro, reservado aos nobres que caçavam em florestas proibidas aos camponeses. Talvez, uma vez por mês, Edgar conseguisse um pedaço de porco salgado ou coelho, capturado ilegalmente. Mas mesmo isso era perigoso. A salga inadequada, sem refrigeração, levava a botulismo, uma doença que paralisava e matava, como descrito em relatos.
Médicos de Salerno no século XII, enquanto Edgar trabalhava nos campos, arando terra exausta que mal produzia. Ele pensava na divisão injusta. 90% da colheita ia para o senhor feudal, como estipulado em contratos feudais reais preservados em cartulários franceses. O que restava mal sustentava a família, forçando-os a complementar com ervas silvestres colhidas nas margens da floresta, menos um risco, pois muitas plantas tóxicas se confundiam com comestíveis. Uma vez, Agnes colheu folhas que pareciam salsa, mas eram cicuta, causando vômitos violentos nas crianças. Sobreviveram por milagre. Mas casos semelhantes, documentados em inquéritos paroquiais ingleses, levavam à morte frequente. A fome crônica enfraquecia o corpo, tornando-o suscetível a infecções. Historiadores, como Christopher Dyer, em estudos baseados em registros de vilarejos medievais, estimam que camponeses consumiam menos de 1.500 calorias por dia, metade do necessário para um trabalhador braçal. A cerveja fraca, que Edgar bebia para matar a sede, era parte dessa dieta perigosa. Fermentada com malte mofado, ela podia conter toxinas que causavam cegueira ou loucura temporária. Uma ocorrência notada em crônicas como as de Giraldos Cambrenses. Crianças, como os filhos de Edgar, cresciam com barrigas inchadas de desnutrição, dentes podres pelo pão duro e ossos fracos pela falta de vitaminas. A mortalidade infantil, alta como 60% em algumas regiões, segundo dados de escavações em cemitérios medievais, como o de Spitalfields em Londres, era agravada por essa alimentação inadequada. Edgar via seus filhos enfraquecidos, brincando com ossos de animais como brinquedos, sem energia para correr. Ele rezava por uma colheita melhor. Mas o ciclo feudal garantia a perpetuação da miséria. Solos esgotados por cultivo contínuo, sem rotação de culturas, produziam menos a cada ano. Nos dias de mercado, raros e controlados pelo senhor, Edgar trocava ovos por queijo rançoso, feito de leite azedo de vacas mal alimentadas. Esses queijos, frequentemente com fungos visíveis, eram comidos mesmo assim, causando diarreias que desidratavam e matavam. Relatos de viajantes medievais, como os de Ibn Battuta, que visitou a Europa, descrevem mercados onde alimentos podres eram vendidos como normais, sem inspeção. Edgar, negociando com mercadores astutos, arriscava ser enganado com farinha adulterada, misturada com giz ou areia, práticas punidas ocasionalmente, mas comuns. Uma vez, ele comprou farinha que causou pedras nos rins em Agnes, uma dor lancinante que a deixou acamada por semanas. O contraste com os nobres era abissal. No castelo, banquetes incluíam carnes raras como pavão e cisne, temperadas com especiarias importadas como pimenta e canela, custando fortunas, como detalhado em contas domésticas de castelos, como o de Windsor. Eles bebiam vinho encorpado, enquanto camponeses como Edgar se contentavam com cerveja aguada. Mas mesmo os nobres não escapavam inteiramente sem higiene. Seus alimentos podiam apodrecer, e banquetes levavam a gota por excesso. Para Edgar, porém, a inveja era suprimida pelo medo. Roubar do senhor significava punição severa, como mutilação, documentada em leis como as Assizes de Clarendon de 1166. Enquanto a febre piorava na vila, Edgar notava que as crianças afetadas eram as que comiam os vegetais mais estragados. Father Alfric atribuía doenças a pecados, recomendando jejuns que só agravavam a fraqueza. Edgar, ajudando Agnes a preparar outro mingau azedo, sentia o estômago revirar, sabendo que o remédio viria das práticas médicas da época, cruéis e baseadas em superstições que faziam a cura pior que a doença. Uma idosa da vila, conhecida como a curandeira, já preparava misturas de sanguessugas e ervas. Mas Edgar temia o que viria a seguir, pois rumores de uma epidemia maior se espalhavam, misturando-se ao cheiro de decomposição que pairava sobre os campos. A febre que assolava a vila de Edgar ganhou força com o vento frio do outono, levando as crianças a tossirem sangue e delirarem com visões de demônios. Father Alfric, ou Padre Local, declarava que era um castigo divino por pecados não confessados. Mas Edgar, em seu desespero, recorria às práticas médicas da época, menos um amontoado de crueldades e superstições que frequentemente matavam, mais do que curavam. Inspirado em tratados médicos reais do século XIV, como o Cirurgia de Guy de Chauliac, baseado em observações durante a peste negra, a medicina medieval era uma mistura de teorias antigas de Galeno e Hipócrates,
com crenças religiosas onde doenças eram vistas como desequilíbrios dos quatro humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Para equilibrar, os curandeiros recorriam a sangrias, cortando veias com lâminas sujas para drenar o sangue ruim, uma prática que enfraquecia os pacientes já debilitados, levando a hemorragias fatais. Edgar carregava seu filho mais novo, um menino de 4 anos chamado Thomas, para a cabana da curandeira da vila, uma mulher idosa chamada Old Maggie, cuja reputação se baseava em ervas colhidas na floresta e rezas latinas mal pronunciadas. Maggie, como muitas curandeiras medievais descritas em inquéritos de bruxaria preservados em arquivos da Inquisição, usava métodos que hoje parecem barbaridades. Ela aplicava sanguessugas no peito de Thomas, criaturas viscosas coletadas em pântanos próximos, que sugavam o sangue, enquanto o menino gritava de dor. Os tratados de Henri de Mondeville, cirurgião francês do século XIII, recomendavam isso para purgar impurezas. Mas na realidade, as sanguessugas transmitiam infecções agravando febres. Edgar assistia, impotente, enquanto Meg misturava fezes de pombo com vinagre e forçava Thomas a engolir uma poção supostamente curativa para tosses, baseada em receitas folclóricas, registradas em herbários como o de Hildegard von Bingen. A dor era agravada pela ausência de anestesia. Extrações dentárias, comuns entre camponeses que mastigavam pão duro e perdiam dentes cedo, eram feitas com alicates enferrujados, sem qualquer alívio. Edgar lembrava de quando, anos antes, teve um dente podre removido por um barbero zirígio itinerante, uma figura típica da época, como descrito em crônicas urbanas de Londres, que combinava cortes de cabelo com cirurgias. O homem o amarrou a uma cadeira e puxou o dente com força bruta, enquanto Edgar mordia um pedaço de couro para abafar os gritos. Sangue orava, e a ferida, sem antissépticos, infeccionava dias depois, causando inchaço que quase o matou. Doenças eram atribuídas a pecados. A lepra, por exemplo, era vista como punição por luxúria, levando os afetados a serem isolados em leprosários, como os escavados em sítios arqueológicos na Noruega, onde ossos mostram deformidades horrendas. Infestações eram constantes, parte integrante do corpo humano. Pulgas, piolhos e vermes intestinais eram tão normais que camponeses como Edgar os consideravam companheiros inevitáveis. Estudos parasitológicos de múmias medievais, como as analisadas em laboratórios da Universidade de Cambridge, revelam ovos de lombrigas em esqueletos, causados por água contaminada e alimentos sujos. Edgar coçava o couro cabeludo infestado de piolhos, que pulavam para as roupas e colchões de palha, transmitindo tifo. Vermes saíam nas fezes, e remédios envolviam ingerir mercúrio ou tabaco cru, substâncias tóxicas que causavam vômitos violentos e às vezes morte por envenenamento. A peste, que Edgar temia mais que tudo, era atribuída a miasmas ou alinhamentos planetários, não a ratos e pulgas, como sabemos hoje pela análise de DNA de vítimas da peste negra exumadas. Em cemitérios londrinos, epidemias dizimavam populações sem aviso. A varíola, com suas pústulas purulentas, deixava sobreviventes cegos ou marcados para sempre, como relatado em crônicas de Boccaccio no Decamerão. Tétano, causado por feridas sujas nos campos, travava os músculos em um riso sardônico. Fatal, Edgar vira um vizinho morrer assim, após pisar em um prego enferrujado, o corpo arqueado em agonia, sem cura possível. Tratamentos envolviam amuletos de ossos de santo ou relíquias falsificadas vendidas pela igreja, uma prática lucrativa documentada em sátiras, como as de Chaucer, nos contos de Canterbury. Father Alfric vendia fragmentos de cruz verdadeira por moedas, prometendo proteção, mas quando a febre piorava, recorria a exorcismos, chicoteando o doente para expelir demônios. Mulheres grávidas como Agnes enfrentavam riscos ainda maiores. Partos eram assistidos por parteiras sem treinamento, usando ferramentas sujas que causavam infecções. A febre do parto, hoje septicemia, matava 1 em cada 5 mães. Segundo estimativas baseadas em registros paroquiais medievais, Maggie, a curandeira, usava ungüentos de banha e ervas para facilitar o nascimento. Mas sem higiene, o resultado era trágico. Edgar rezava para que Agnes sobrevivesse ao próximo parto, sabendo que cirurgias como cesarianas eram feitas apenas post-mortem para salvar a criança, cortando o ventre da mãe morta, menos uma prática horrenda descrita em textos médicos islâmicos, influentes na Europa.
a superstição dominava. Doenças mentais eram possessão demoníaca, tratadas com trepanação. Furar o crânio para liberar espíritos maus. Uma técnica ancestral encontrada em crânios escavados em sítios neolíticos, mas ainda usada na Idade Média. Edgar ouvira histórias de um louco na vila vizinha, que teve o crânio perfurado com uma broca manual, sangrando até a morte. Câncer era raro de diagnosticar, mas tumores visíveis eram cauterizados com ferros quentes, sem anestesia, causando dores inimagináveis. A gota, comum entre nobres por dieta rica, era tratada com dietas de jejum que só pioravam, enquanto Thomas piorava. Meg sugeria uma sangria mais agressiva, cortando as veias do braço do menino com uma faca enferrujada. Edgar concordava sem alternativas, mas o sangue escuro que jorrava enfraquecia Thomas ainda mais. A vila inteira orava na igreja, onde Father Alfric pregava que o sofrimento era virtude, uma doutrina enraizada no cristianismo medieval, como em A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Mas o controle religioso ia além da medicina. Ditava o calendário, os banhos e até os pensamentos. E Edgar, vendo Thomas delirar, questionava em silêncio se a igreja não era parte do problema. Uma dúvida perigosa que poderia levá-lo à fogueira se expressada. A dúvida que brotava no coração de Edgar, enquanto via seu filho Thomas enfraquecer, era como uma semente proibida em solo fértil, mas ele a sufocava rapidamente, sabendo que questionar a igreja era trilhar o caminho da danação eterna. Controle religioso absoluto na Idade Média, documentado em textos canônicos como os Decretos de Graciano do século XII, moldava cada aspecto da vida cotidiana, transformando a fé em uma ferramenta de dominação que ditava costumes, calendários e até os atos mais íntimos. Father Alfric, o padre da vila, era o representante local dessa autoridade onipresente, pregando sermões que misturavam terror e obediência, baseados em doutrinas da Igreja Católica, que via o sofrimento como uma virtude redentora, inspirada em interpretações de passagens bíblicas como o livro de Jó. Para Edgar, como para milhões de camponeses europeus, descritos em crônicas paroquiais inglesas, a igreja não era apenas um edifício de pedra fria no centro da vila. Era o árbitro de tudo, desde o nascer do sol até o adormecer. Todos os dias começavam e terminavam com orações impostas. Edgar, ao acordar a Joel Havesey na terra batida da cabana, e recitava o Pai Nosso, uma rotina reforçada pelos sinos da igreja que tocavam as horas canônicas matinas, laudes, prima terça, sexta, nona, vésperas e completas. Esses toques, regulados pelo calendário litúrgico preservado em missais medievais, como o de Salisbury, dividiam o tempo não pelo sol, mas pelos rituais sagrados, forçando os camponeses a interromper o trabalho nos campos para rezar, sob pena de multa ou excomunhão. O ano inteiro era pontuado por festas de santos, menos mais de 150 dias de observância religiosa, segundo cálculos baseados em calendários medievais franceses, onde o trabalho era proibido, mas a fome persistia, criando um paradoxo cruel. Dias santos que agravavam a miséria ao impedir a colheita. A igreja controlava os casamentos com um punho de ferro. Edgar e Agnes haviam se casado na igreja aos 18 e 15 anos, respectivamente. Mas muitos na vila viam uniões arranjadas ainda mais cedo, com meninas de 12 anos prometidas a homens mais velhos para selar alianças de terra ou dívidas. Documentos eclesiásticos, como os registros de casamentos em dioceses italianas do século XIII, mostram que a igreja exigia testemunhas e bênçãos, mas proibia divórcios, condenando casais infelizes a uma vida de sofrimento silencioso. Sexo fora do casamento era pecado mortal, punido com flagelação pública ou pior, e até dentro do matrimônio. Era regulado, proibido durante a Quaresma, Advento e Dias Santos, uma restrição que, segundo tratados teológicos de Pedro Lombardo, visava purificar a alma. Edgar sentia o peso disso. Agnes, grávida novamente, evitava intimidade por medo de ofender Deus, perpetuando um ciclo de repressão que tornava o amor uma obrigação fria. Banhos, como Edgar aprendera amargamente, eram vistos com suspeita. Father Alfric pregava que imersão em água abria os poros para tentações demoníacas, uma crença enraizada em escritos de monges como Cesário de Arles, que associavam higiene excessiva à vaidade pagã. Banho era permitido apenas antes de sacramentos maiores, como o batismo ou a comunhão, e mesmo assim, em água fria,
e compartilhada. Edgar lembrava de um sermão onde o padre contava a história de um homem que banharacei demais e fora possuído. Uma fábula baseada em lendas medievais compiladas em coleções como O Dialogus Miraculorum, de Cesário de Aisterbach. Essa proibição agravava as infestações e doenças. Mas questionar significava risco de acusação de heresia, levando à fogueira menos execuções reais documentadas em processos da Inquisição, como os contra os cátaros, na França do século XIII. A Igreja ditava até a dieta, jejuns obrigatórios às quartas, sextas e vésperas de festas, proibindo carne e laticínios, o que enfraquecia ainda mais os camponeses já desnutridos. Edgar jejuava religiosamente, sentindo o estômago roncar, enquanto via o senhor feudal Benquetsey em seu castelo, isento de tais regras por doações à igreja. Indulgências vendidas como perdão de pecados era um comércio lucrativo. Father Alfric oferecia reduções no purgatório por moedas ou trabalho gratuito na igreja, uma prática criticada mais tarde por reformadores como Lutero, mas comum. Na época, como atestado em bulas papais de Bonifácio, 8 relíquias falsificadas, fragmentos de ossos ou madeira supostamente sagrados, eram exibidas para adoração. E Edgar beijara muitas, crendo em milagres que nunca vinham. O medo era a arma principal. A floresta ao redor da vila era território demoníaco, cheia de espíritos e bruxas, segundo lendas pregadas nos púlpitos. Inspiradas em folclore europeu coletado em textos como o Malleus Maleficarum Pasterior, mas já enraizado no século XIV, Edgar evitava entrar nela após o anoitecer, temendo lobisomens ou fadas malignas que, segundo Father Alfric, raptavam almas. Fofocas viravam acusações. Uma verruga ou um olhar estranho bastava para alguém ser taxado de bruxo, levando a julgamentos eclesiásticos que culminavam em torturas. Edgar vira uma vizinha, acusada de enfeitiçar vacas, ser arrastada para interrogatório, onde confessara sob dúvida. Como em casos reais dos tribunais inquisitoriais espanhóis, a arte e a música eram censuradas, canções populares eram condenadas se profanas, e pinturas limitadas a temas bíblicos. Como visto em afrescos de igrejas medievais italianas, rir em momento errado ou sonhar demais era pecado, uma repressão cultural que sufocava a criatividade. Edgar, contando histórias aos filhos, omitia folclore pagão remanescente, focando em santos mártires. A igreja controlava o conhecimento. Livros eram raros, monopolizados por monges. E leigos como Edgar dependiam de sermões para saber o mundo, enquanto Thomas melhorava ligeiramente com as rezas coletivas. Edgar trabalhava nos campos sob o olhar vigilante do padre, que cobrava dízimos, 10% de tudo produzido, como mandado em leis eclesiásticas baseadas no Levítico. Esse imposto, somado aos feudais, deixava os camponeses à mísera. Mas o trabalho exaustivo ia além. Servidão atava Edgar à terra, e ele viu o sol se, por sabendo que amanhã seria igual, com crianças trabalhando desde cedo, perpetuando o ciclo sob o manto divino que justificava toda exploração. O sol nascia pálido sobre os campos lamacentos, e Edgar, com as costas curvadas de tanto arar, já sentia o peso de mais um dia de trabalho exaustivo. A servidão feudal, uma realidade implacável, descrita em documentos como os cartulários do mosteiro de Cluny e os registros de Domesday Book de 1086, amarrava Edgar e sua família à terra do senhor feudal, como se fossem parte do solo. Camponeses como ele, que formavam a espinha dorsal da Europa medieval, trabalhavam de sol a sol, sem direito a descanso ou recompensa significativa. Cada semente plantada, cada espiga corrida, pertencia primeiramente ao senhor, que exigia 90% da produção, conforme estipulado em contratos feudais, preservados em arquivos ingleses e franceses. O que restava mal sustentava a família de Edgar, forçando-o a contar cada grão, para evitar a fome no inverno. O trabalho começava antes do amanhecer e terminava após o pôr do sol. Edgar, com ferramentas rudimentares de madeira e ferro enferrujado, arava campos esgotados por séculos de cultivo sem rotação. Uma prática que, segundo estudos agrícolas medievais, como os de Walter de Henley, reduzia a fertilidade do solo a quase nada. Ele puxava o arado ao lado de sua vaca magra, sentindo os músculos gritarem de dor, enquanto capatazes do senhor patrulhavam, chicote na mão, prontos para punir qualquer atraso. Crônicas como as de Froissart detalham como esses capatazes, muitas vezes camponeses promovidos, eram cruéis para provar lealdade ao senhor,
criando um ciclo de opressão interna na vila. Edgar sabia que parar para descansar podia custar uma multa em grãos, deixando sua família ainda mais faminta. Crianças, vistas como mão de obra compacta, começavam a trabalhar cedo. O filho mais velho de Edgar, John, de apenas 7 anos, passava o dia espantando corvos dos campos, ou carregando feixes de palha que arranhavam sua pele. Registros paroquiais ingleses do século XIV, como os de Yorkshire, mostram que crianças de 5 anos já realizavam tarefas pesadas, como colher ervas ou limpar estábulos. John não conhecia brincadeiras. Seus brinquedos eram ossos de galinha ou pedaços de madeira, e o tempo para sonhar era roubado pela exaustão. A infância, como descrita em textos de Philippe Ariès sobre a história da criança, não existia como a conhecemos. Era apenas uma fase de preparação para o trabalho adulto, sem espaço para alegria ou aprendizado formal. A mobilidade social era Edgar nascera camponês, como seu pai e seu avô, e morreria camponês. Uma realidade reforçada pelo sistema feudal, codificado em leis como as assizes de Clarendon. Mesmo nas cidades, onde profissões como tecelão, ferreiro, padeiro ofereciam uma ilusão de liberdade, a vida era igualmente brutal. Aprendizes urbanos, segundo relatos de guildas londrinas, trabalhavam até 16 horas por dia, dormindo em oficinas sufocantes e enfrentando acusações de fraude se o pão saísse leve demais ou o tecido, mal tecido. Edgar ouvira histórias de um ferreiro na vila vizinha, acusado de feitiçaria por forjar uma ferradura que quebrou, sendo açoitado em praça pública, menos um caso semelhante aos registrados em tribunais medievais franceses. O senhor feudal, vivendo no castelo ao longe, era uma figura quase mítica para Edgar. Ele nunca o via, apenas seus capatazes, mas sabia que o luxo do castelo, tapeçarias, fogueiras crepitantes e banquetes com carne de cervo, dependia do suor dos servos. Crônicas como as de Jean Froissart descrevem esses senhores como donos absolutos, com direito de vida e morte sobre seus vassalos. Edgar pagava tributos extras por tudo: casar, moer grãos no moinho do senhor, até enterrar. Amperenti. Esses impostos, documentados em rolos de contas feudais, como os do castelo de Dover, sugavam qualquer esperança de acumular algo para o futuro. Uma vez, Edgar tentou esconder um saco de cevada para sua família, mas foi descoberto e forçado a pagar com a única galinha que possuíam. A vila funcionava como uma engrenagem cruel. Enquanto Edgar trabalhava, Agnes cuidava da horta, dos filhos e da cabana, mas também era obrigada a afiar lã para o senhor, uma tarefa que tomava horas à luz de velas de sebo que fediam a gordura rançosa. Mulheres camponesas, como de Torrado, em estudos de Eileen Power sobre a vida medieval, acumulavam papéis exaustivos: mães, trabalhadoras rurais e artesãs, sem direito a descanso. A servidão não perdoava gênero ou idade. Todos eram peças de uma máquina que enriquecia os nobres. Father Alfred, sempre presente, coletava o dízimo, 10% de tudo, até dos nabos mofados, reforçando que a obediência era o caminho para o céu. Uma promessa que Edgar começava a duvidar, embora nunca ousasse dizer em voz alta. Cansaço não era apenas físico, mas mental. A ausência de futuro pesava nos ombros de Edgar. Ele sabia que seus filhos herdariam a mesma sina: trabalho, fome e submissão. Historiadores como Christopher Dyer, analisando registros de vilarejos ingleses, estimam que menos de 1% dos camponeses escapava da servidão, geralmente por fuga arriscada para cidades, onde enfrentavam novas formas de exploração. Edgar sonhava com uma vida diferente, mas o medo da punição, menos mutilação, enforcamento ou excomunhão, o mantinha preso. Ele ouvira de um primo que fugira para Londres, apenas para ser capturado e marcado com ferro quente, uma prática comum descrita em estatutos legais medievais, enquanto Edgar voltava do campo, ao entardecer, com bolhas sangrando nas mãos. Ele via as crianças da vila, incluindo John, carregando baldes de água lamacenta. A febre de Thomas parecia ceder, mas a vila enfrentava outro problema: rumores de uma mulher acusada de bruxaria por saber demais sobre ervas. Old Maggie, a curandeira, estava sob suspeita, e Father Alfred convocava um julgamento público. Edgar sentia um aperto no peito. Agnes, que às vezes ajudava Maggie a colher plantas, poderia ser a próxima. A justiça arbitrária, misturada com a repressão da igreja, tornava a vida um campo minado, onde um passo em falso
podia levar à fogueira. Ar da vila parecia mais pesado quando Edgar voltou para casa ao anoitecer, com os rumores de bruxaria pairando como uma nuvem escura. Ou de Maggie, a curandeira, fora arrastada para a praça central, onde Father Alfric a acusava de práticas demoníacas por usar ervas para curar a febre de Thomas. Inspirado em casos reais de julgamentos por bruxaria, registrados em arquivos eclesiásticos, como os do Tribunal de Toulouse no século XIV, o julgamento de Maggie era um espetáculo público, onde a justiça arbitrária reinava. Edgar, segurando a mão de Agnes, assistia de longe, temendo que qualquer palavra em defesa da idosa pudesse marcá-los como cúmplices. A multidão, inflamada pelo padre, gritava por punição, vendo na desgraça alheia uma distração para sua própria miséria. Crônicas medievais, como as de Heinrich Kramer, mostram que tais acusações eram comuns. Uma verruga, um remédio que falhava, ou até um olhar desconfiado, bastava para alguém ser condenado à tortura ou à fogueira. Justiça medieval era um teatro de crueldade. Julgamentos por ordalho, descritos em leis como as de Ind e Wessex, submetiam acusados a provas brutais. Mergulhar a mão em água fervente ou carregar ferro quente. Se a ferida infeccionasse, o que quase sempre acontecia desde o ambiente imundo, era sinal de culpa. Maggie, com suas mãos enrugadas e olhos cansados, enfrentava um teste diferente. Seria interrogada sob pressão, possivelmente com cordas apertando seus pulsos, até confessar. Edgar sabia que confissões sob tortura eram inúteis. Muitos admitiam qualquer coisa para escapar da dor, como relatado em processos inquisitoriais franceses. A punição podia variar de apedrejamento a queima pública, um entretenimento macabro, que atraía multidões, como descrito em crônicas de Froissart sobre execuções em Paris. Enquanto isso, a vida de Edgar era consumida por outras formas de opressão. Agnes, grávida de 7 meses, trabalhava incansavelmente, não apenas na horta e na cabana, mas também cuidando de casamentos impostos pela vila. Meninas de 12 anos, como documentado em registros matrimoniais de dioceses inglesas, eram forçadas a casar com homens muito mais velhos, muitas vezes para pagar dívidas ou reforçar alianças feudais. Edgar lembrava do casamento de sua sobrinha, Alice, aos 13 anos, com um viúvo de 40, um ferreiro bruto que a tratava como serva. A igreja abençoava essas uniões, mas proibia qualquer recusa, considerando-a pecado. Privacidade? Não. O próprio ato do casamento era consumado sob os olhos de testemunhas. Uma prática humilhante confirmada em textos jurídicos medievais, como o Speculum Matrimoni, a infância, para os filhos de Edgar, era igualmente roubada. John, agora com 7 anos, passava os dias nos campos, enquanto sua irmã de 5, Mary, ajudava Agnes a fiar lã, suas mãozinhas calejadas sangrando com os fios grosseiros. Crianças não tinham tempo para sonhar. Seus jogos, quando raros, envolviam nabos esculpidos ou ossos de animais. Como encontrado em sítios arqueológicos como Wattle Percy, estudos de historiadores como Barbara Hannah-Walt mostram que crianças camponesas trabalhavam desde os 4 anos, vistas como adultos, em miniatura, sem direito à educação ou lazer. Edgar olhava para seus filhos com um misto de amor e culpa, sabendo que a servidão os condenava ao mesmo destino que ele, uma vida de trabalho sem fim, sem esperança de ascensão. A vila, com suas ruas fétidas e cabanas frágeis, era um espelho da desigualdade. Enquanto Edgar e sua família lutavam para sobreviver, o senhor feudal, protegido em seu castelo, exigia mais tributos. Um atraso na entrega de grãos podia levar a chibatadas ou confisco de bens, como registrado em rolos de contas feudais de castelos como o de Rochester. Edgar, uma vez, perdera uma cabra por não pagar o dízimo a tempo, deixando sua família sem leite por meses. A igreja, com Father Alfric à frente, reforçava essa ordem, pregando que a submissão era divina. Questionar, como Edgar às vezes fazia em silêncio, era perigoso. Hereges eram queimados, como os valdenses na França, cujos julgamentos estão documentados em arquivos papais. Enquanto o julgamento de Maggie prosseguia, Edgar notava Agnes mais quieta, preocupada com o risco de ser associada à curandeira por suas próprias habilidades com ervas. Mulheres que sabiam demais eram alvos fáceis, como mostra o aumento de acusações de bruxaria no final da Idade Média. Registrado em textos como o Formicarius, de Johannes Nieder, Agnes,
além de cuidar da casa e dos filhos, enfrentava a pressão de costurar com fios improvisados de linho, uma tarefa que machucava suas mãos e consumia horas à luz fraca de velas de sebo. Sua gravidez avançada a deixava exausta, mas parar significava desagradar o Senhor ou a igreja. Ambos implacáveis, o julgamento de Meg terminou com uma confissão forçada, arrancada após horas de interrogatório. Ela seria banida da vila, mas rumores diziam que poderia ser queimada se a febre voltasse. Edgar, segurando a mão de Agnes, sentia o peso de uma sociedade onde justiça era sinônimo de medo. Enquanto voltavam para a cabana, ele via as crianças brincando na lama, alheias ao destino cruel que as aguardava. A vila, com suas ruas imundas e seu controle rígido, parecia sufocá-lo. E ele começava a perceber que a verdadeira prisão não era apenas a servidão, mas o contraste brutal entre os camponeses e os nobres, cujas vidas de luxo dependiam do sofrimento alheio. O contraste entre a miséria da vila e o luxo distante do castelo consumia os pensamentos de Edgar, enquanto ele observava as chamas da fogueira na cabana dançarem sombras nas paredes de taipa. Os nobres, abrigados em torres de pedra imponentes, banquetavam-se com carnes raras e vinhos encorpados, enquanto camponeses como ele e Agnes se contentavam com nabos mofados e resignação. Crônicas históricas reais, como as de Jean Froissart, no século XIV, descrevem esses banquetes nos castelos, mesas cobertas de pavões assados, cisnes recheados e especiarias exóticas vindas do Oriente, como canela e pimenta, que custavam mais que o salário anual de um servo. Mas mesmo nesse luxo, a higiene era precária. Nobres comiam com as mãos sujas, em pratos compartilhados, e o cheiro de decomposição pairava nos salões, pois a carne, muitas vezes apodrecia antes de ser consumida. Edgar, que nunca pisara em um castelo, imaginava isso baseado em rumores, de mercadores que visitavam a vila, carregando contos de opulência que só serviam para aprofundar o abismo social. Agnes, ao lado dele, costurava uma túnica poída, com fio improvisado de linho torcido à mão, uma tarefa que exemplificava a vida doméstica precária das mulheres medievais. Mulheres como ela acumulavam funções intermináveis: cuidar da casa, dos filhos, das plantações e ainda fiar, tecer e remendar roupas que mal duravam o inverno. Estudos históricos baseados em registros de vilarejos ingleses, como os analisados por Judith Bennett em obras sobre gênero na Idade Média, mostram que as camponesas trabalhavam tanto quanto os homens nos campos, além de gerenciarem o lar. Agnes acordava antes de todos, acendendo a fogueira com gravetos úmidos, preparando mingau ralo e limpando o chão de terra batida, infestado de pulgas. Suas mãos, calejadas e feridas, sangravam com frequência, mas parar não era opção. O senhor feudal exigia que as mulheres produzissem tecidos para tributos, e a igreja pregava que o trabalho incessante purificava a alma feminina, sujeita ao pecado original de Eva. O risco de ser acusada de bruxaria pairava sobre Agnes como uma espada de Damocles. Saber demais sobre ervas ou remédios caseiros, como fazer chás para dores de parto ou pomadas para feridas, podia virar prova de pacto com o diabo. Inquéritos da Inquisição, como os preservados em arquivos espanhóis e franceses do século XIV, revelam milhares de mulheres executadas por práticas folclóricas herdadas de gerações. Agnes ajudara Old Meg em partos na vila, usando conhecimentos passados pela mãe. Mas agora, com Meg banida, ela se calava, temendo que um vizinho ciumento a denunciasse. A vila fervilhava de fofocas. Uma mulher que ria alto ou sonhava estranho era suspeita, e execuções públicas viravam entretenimento, com multidões aplaudindo enquanto a bruxa queimava. Como descrito em crônicas de execuções em Toulouse, a vida nas cidades não era melhor. Aprendizes viviam como escravos dos mestres, dormindo em oficinas sufocantes cheias de fumaça e ratos. Edgar ouvira de um primo que fugira para uma cidade próxima. Inspirada em descrições de Londres no século XIV por cronistas como Harry Knighton, onde tecelões trabalhavam em tiares barulhentos por horas intermináveis, mal pagos e sujeitos a fraudes. Casas de madeira infestadas de parasitas em Pilhavensey, em ruas estreitas, onde lixo e dejetos formavam pilhas que atraíam epidemias. No campo, como na vila de Edgar, as cabanas eram igualmente insalubres. Telhados de palha gotejavam na chuva, e o ar úmido fomentava mofo, que causava tosses crônicas. Arqueólogos escavando sítios como o de Warren Percy
Na Inglaterra, encontraram evidências de parasitas em todos os vestígios humanos, confirmando que pulgas e vermes eram companheiros constantes, independentemente de ser vila ou cidade. Medos coletivos dominavam o imaginário. A floresta ao redor da vila era vista como território demoníaco, cheia de lobisomens, fadas malignas e espíritos errantes. Lendas pregadas por Father Alfric baseadas em folclore europeu, compilado em textos como o Gesta Romanorum, Edgar evitava entrar nela sozinho, especialmente à noite, quando uivos de lobos misturavam-se a histórias de almas perdidas. Fofocas viravam acusações. Um boato de que alguém invocara o diabo para uma colheita melhor podia levar à tortura. A igreja alimentava esses medos vendendo amuletos e relíquias falsificadas, pedaços de osso ou tecidos supostamente sagrados, para proteção. Um comércio lucrativo documentado em sátiras como os contos de Canterbury, do Geoffrey Chaucer. Edgar carregava um pequeno crucifixo de madeira, mas duvidava de sua eficácia contra os perigos reais: fome, doença e opressão. Enquanto Agnes amamentava o bebê mais novo, Edgar refletia sobre o contraste social. Nos castelos, nobres desfrutavam de banquetes com vinhos importados e músicas de trovadores, mas sem higiene verdadeira. Eles usavam perfumes para mascarar o cheiro corporal, e suas roupas de seda escondiam piolhos. Para camponeses, reinavam nabo, fome e resignação. Dietas repetitivas de mingau e vegetais estragados, como evidenciado por análises de resíduos em sítios arqueológicos medievais. Edgar invejava os nobres, mas o medo o impedia de rebelar-se. Revoltas camponesas, como a de 1381 na Inglaterra, eram esmagadas com violência, deixando vilas em ruínas. A vila, com suas ruas cheias de lixo e oficinas barulhentas, era um microcosmo de sofrimento. Ferreiros martelavam ferro em forjas quentes, padeiros assavam pão adulterado sob risco de acusação, e barbeiros extraíam dentes sem misericórdia. Edgar, ajudando Agnes a preparar a ceia menos mais um mingau azedo, sentia o peso da rotina. A gravidez de Agnes avançava, e o medo de complicações no parto, comum em uma era sem higiene, assombrava-os. Mulheres acumulavam riscos. Além do trabalho, enfrentavam castigos por desvios, como traição, punida com pedras ou fogo, enquanto homens escapavam com multas leves. Enquanto a noite caía, Edgar ouvia os filhos sussurrarem medos de monstros na floresta. A repressão cultural sufocava até os sonhos. Pensar demais era perigoso, e a arte era limitada a hinos religiosos, mas uma nova ameaça se aproximava. A onipresença da morte, que ceifava vidas por infecções triviais ou fome, deixando corpos em valas comuns e almas em constante temor. A escuridão da noite envolvia a vila, e Edgar, sentado na cabana ao lado de Agnes, sentia o peso da morte, rondando como uma sombra constante. A onipresença da morte, na Idade Média, documentada em registros paroquiais e crônicas como as de Boccaccio no Decamerão, era uma realidade tão comum que moldava a alma dos camponeses. Uma bolha infeccionada, uma febre súbita ou um parto complicado podiam levar qualquer um à sepultura em dias, e enterros dignos eram raros. Edgar perdera 2 filhos antes de Thomas, ambos mortos por febres antes dos 3 anos. Uma tragédia comum. Estudos arqueológicos de cemitérios medievais, como os de Spitalfields em Londres, estimam que até 60% das crianças não sobreviviam à primeira infância. Corpos eram jogados em valas comuns, sem cerimônias, cobertos com terra e esquecidos, pois a igreja reservava ritos elaborados para os nobres que pagavam indulgências. A alimentação repetitiva agravava esse ciclo de mortalidade. Edgar e sua família comiam o mesmo mingau, ralo de aveia, muitas vezes azedo, acompanhado de nabos mofados e queijos com fungos visíveis. Análises de resíduos alimentares em sítios arqueológicos, como os de York, confirmam que a dieta camponesa era monótona e perigosa. Pão misturado com serragem, vegetais estragados e cerveja fraca fermentada em barris podres. Água, quase sempre contaminada por proximidade com latrinas, causava disenteria, e Edgar evitava bebê-la, preferindo a cerveja aguada que dava às crianças, uma prática comum descrita em textos como Piers Plowman. Essa dieta, com menos de 1.500 calorias diárias, segundo cálculos de historiadores como Christopher Dyer, deixava corpos frágeis, suscetíveis a doenças como o tétano, que matava em semanas. Edgar
com os dentes gastos por pão duro, sentia dores constantes, mas atribuía isso à vida. Não há desnutrição. A repressão cultural sufocava qualquer alívio. Sonhar ou rir em momentos errados podia ser considerado possessão demoníaca. Uma crença enraizada em textos teológicos como os de Tomás de Aquino, que viam a alma como campo de batalha entre Deus e o diabo. Edgar contava histórias de santos aos filhos, evitando lendas pagãs que Father Alfric condenava como heresia. A música era limitada a hinos religiosos, e a arte a ícones sacros, como os afrescos nas igrejas medievais italianas. Pensa de Meia, Edgar ouviu de um homem na vila vizinha, acusado de heresia por questionar a venda de relíquias. Queimado vivo, um caso semelhante aos registrados em arquivos da Inquisição. Agnes, grávida e exausta, enfrentava riscos ainda maiores. O parto, marcado para breve, era uma ameaça mortal. A septicemia, ou febre do parto, matava 1 em cada 5 mulheres. Segundo estimativas baseadas em registros médicos de Salerno, a ausência de higiene e os métodos cruéis das parteiras, como o uso de facas sujas, tornavam cada nascimento uma roleta russa. Edgar rezava por ela, mas a fé era abalada pela realidade. A morte estava em toda parte, e a igreja, com seu controle absoluto, justificava o sofrimento como vontade divina. Enquanto Thomas se recuperava lentamente, Edgar trabalhava nos campos, sabendo que cada dia podia ser o último. A expectativa de vida, cerca de 35 anos, segundo estudos demográficos de vilarejos ingleses, tornava cada ano vivido uma vitória. Feridas abertas infeccionavam facilmente, e a fome crônica enfraquecia o corpo contra doenças. Vila cheirava a decomposição, com lixo e dejetos acumulados nas ruas, atraindo ratos que espalhavam pragas. Edgar via corpos sendo carregados para valas, sem tempo para luto. A sobrevivência exigia foco. O medo cultural também reprimia o amor. Casamentos arranjados, como o de Edgar e Agnes, eram frios, sem espaço para afeto. Relações fora da norma eram punidas com violência. Traição feminina levava ao apedrejamento, enquanto homens enfrentavam multas leves, uma desigualdade codificada em leis eclesiásticas. Edgar amava Agnes, mas a vida conjugal era uma obrigação, não uma escolha, marcada por vigilância religiosa e falta de privacidade, enquanto a vila se preparava para uma rara festa religiosa. Edgar sentia um vazio crescente. As festas, como os carnavais descritos em textos folclóricos europeus, ofereciam breves momentos de dança e bebida sob o olhar da igreja, mas a alegria era efêmera. A resignação voltava com o amanhecer, e Edgar, olhando para o castelo ao longe, sentia a amargura do contraste entre sua miséria e o luxo dos nobres, cuja opulência dependia de seu sofrimento. As chamas da fogueira na cabana de Edgar tremeluziam, projetando sombras que pareciam dançar com os medos que ele carregava. A festa religiosa da vila, um raro momento de alívio, aproximava-se, prometendo danças e cerveja, sob a vigilância severa de Father Alfric. Baseado em descrições de festivais medievais, como os registrados em crônicas de Froissart e nos contos de Canterbury de Chaucer. Essas celebrações, como a festa da colheita ou o Dia de Todos os Santos, eram explosões breves de alegria. Em uma vida de resignação, camponeses se reuniam na praça, com tambores rudimentares e canções aprovadas pela igreja. Mas o medo de transgressão, um passo de dança ousado ou uma risada alta menos pairava, como uma nuvem. Edgar, levando Agnes e os filhos para a festa, sabia que até esses momentos eram controlados. Com o padre, anotando quem bebia demais ou dançava pecaminosamente, o amor, ou a falta dele, pesava no coração de Edgar. Casamentos arranjados, como o dele com Agnes, eram contratos sociais, não laços de afeto. Inspirado em registros matrimoniais de dioceses inglesas do século XIV, a vida conjugal era uma obrigação fria, regulada pela igreja, que proibia relações durante períodos litúrgicos e punia traições femininas com pedras ou fogo, enquanto homens escapavam com multas leves, como codificado em leis eclesiásticas. Edgar amava Agnes à sua maneira, mas a privacidade era nula. A cabana, compartilhada com filhos e animais, não permitia intimidade. Relações fora da norma, como amores entre iguais ou paixões secretas, eram impensáveis, punidas com violência. Como relatado em casos judiciais medievais franceses, a repressão sexual
reforçada por sermões baseados em textos de São Paulo, tornava o desejo uma fonte de culpa, não de alegria. A alimentação, sempre repetitiva, minava a saúde da família. O mingau azedo, nabos mofados e cerveja fraca, descritos em análises arqueológicas de resíduos alimentares, em sítios como Weststow, eram a base de todas as refeições. Edgar sentia o estômago roncar, sabendo que 90% da colheita ia para o senhor feudal, conforme estipulado em contratos preservados em cartulários franceses. A fome crônica enfraquecia os corpos, e a mortalidade infantil, alta, como 60% segundo escavações em cemitérios medievais, assombrava cada nascimento. Agnes, prestes a dar à luz, enfrentava o risco de morrer no parto, uma realidade que matava 1 em 5 mulheres. Conforme registros médicos de Salerno, a vila celebrava, mas a alegria era frágil. Crianças, como John e Mary, dançavam com ossos e nabos como brinquedos, sem tempo para a infância verdadeira. Edgar via nelas o mesmo futuro que o seu: servidão, trabalho exaustivo e submissão à igreja e ao Senhor. A expectativa de vida, cerca de 35 anos. Segundo estudos demográficos de vilarejos ingleses, tornava cada dia uma luta. A morte rondava, seja por infecções, fome ou acusações de bruxaria, como a de Old Meg, banida por saber. De May, Edgar, olhando para o céu estrelado durante a festa, sentia uma gratidão inesperada por estar vivo, mas também uma amargura silenciosa por uma vida tão limitada, enquanto a música ecoava. Ele segurava a mão de Agnes, a cara inchada. Pellegrini, a vila, com suas ruas imundas, cabanas frágeis e medos coletivos, era um reflexo da Idade Média. Uma era de sofrimento normalizado, onde a igreja e os nobres governavam com punhos de ferro, inspirado em fatos reais, desde os tributos feudais até as punições por heresia, documentadas em arquivos da Inquisição. A vida de Edgar era um testemunho dos 50 absurdos que tornavam a Idade Média insuportável. Mas naquela noite, com a dança e o calor da fogueira, ele encontrava um fio de esperança não no futuro, mas na resiliência de sua família, que sobrevivia apesar de tudo. A história de Edgar, baseada em relatos históricos de camponeses, como os registrados em rolos de contas feudais e crônicas paroquiais, nos faz agradecer por viver em um tempo onde água limpa, higiene e liberdade são possíveis. Convidamos você a compartilhar nos comentários de onde está assistindo e o que achou dessa jornada pela Idade Média. Sua experiência enriquece essa história. Não esqueça de curtir e se inscrever para mais viagens no tempo que revelam o passado como nunca antes.